A UEFA anunciou ontem que Vinícius Júnior levou o prêmio de melhor da semana na Liga dos Campeões com a sua atuação de gala em cima do Mônaco, onde o brasileiro marcou um gol e deu 3 assistências. A seleção da semana também foi divulgada e ela ficou assim: Solakis do Olympiacos no gol, Jafar Guliev do Karabag na esquerda e Pedro Porro do Tottenham na direita. Van Dijk do Liverpool e Gundersen do Bodo Glimt formaram a dupla de zaga. O meio-campo é formado por Thuram da Juventus, Navarro do Bilbao e Fermín Lopes do Barcelona. Vini Júnior do Real tá na esquerda e Simeone do Atlético de Madrid tá na direita. E no ataque temos Luis Soares do Sporting. Falta apenas uma rodada para acabar a primeira fase da Liga dos Campeões e a tabela tá desse jeito. Apenas 6 equipes já têm os destinos definidos. Arsenal e Bayern de Munique já estão nas oitavas de final. Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat já estão eliminados. Então temos 30 equipes que ainda brigam por algo nessa última rodada da primeira fase e com certeza teremos jogos bem interessantes. Eu tô mostrando a tabela pra vocês e também falando esses dados é porque nas redes sociais voltou aquela discussão sobre qual formato é melhor, esse atual formato da Liga dos Campeões ou o antigo com aquela fase de grupos, né? Quero saber a tua opinião. A minha é que eu estou gostando muito desse novo formato, pois estamos conseguindo ver mais jogos, né? E também, olha quanta coisa interessante pode acontecer nessa última rodada, galera. Então, na minha opinião, esse novo formato está muito interessante. Quero saber a sua, comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os principais jogos de ontem dos estaduais. Também tivemos aí penúltima rodada lá da Europa League. Vou te contar como é que tá a tabela. Bora conversar sobre Cole Palmer no Manchester United, Carlo Ancelotti renovando o contrato e muito mais. Esse vídeo tá bom pra caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! O Náutico segue com 100% de aproveitamento no Pernambucano, e isso é porque ontem eles golearam o Jaguar por 4-0. O jogo do Goiás, que foi paralisado na quarta-feira, foi retomado ontem e eles golearam o Centro-Oeste por 4-0 pelo Campeonato Goiano. Com gol de Rodrigo, o Fortaleza venceu por 1-0 o Horizonte pelo Campeonato Cearense. Ambas as equipes se classificaram para a segunda fase. Pelo Catarinense, Criciúma venceu por 2-1 o Camboriú e confirmou a sua vaga nas quartas. Na estreia de Gerson, o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o Democrata lá no estádio Mineirão. Fluminense sofreu, mas conseguiu vencer de virada o Nova Iguaçu por 3-2 pelo Campeonato Carioca. No Clássico Paulista tivemos empate em 1-1 entre Santos e Corinthians. Yuri Alberto marcou para o Timão e Gabigol para o Peixe. A falta que originou o gol do Santos foi muito reclamada pelos torcedores do Corinthians nas redes sociais, pois quem levou o pisão foi o zagueiro Gustavo Henrique. Depois, para piorar, a torcida ainda viu Hugo Souza levar um frango no chute do Gabigol. Também tivemos ontem semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o São Paulo venceu por 4-1 o Ibrachina e assim garantiu a sua vaga na final, onde vai enfrentar o Cruzeiro. Ancelotti ainda vai ficar no comando da seleção brasileira por mais uns bons anos, e isso porque o portal GE informou que a CBF encaminhou a sua renovação de contrato até a Copa de 2030. O italiano estava viajando na Europa e chega hoje no Rio de Janeiro. A expectativa é que ele assine um novo contrato no começo do mês que vem. Ancelotti já tem o maior salário entre técnicos de seleções brasileiras, sendo cerca de 10 milhões de euros por temporada ou 63 milhões de reais. E a renovação será com condições similares, com ajustes em bônus por metas. O contrato atual também prevê um bônus de 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais caso o Brasil conquiste o Hexa nessa Copa de 2026. O técnico já está se preparando para a sua última convocatória antes do Mundial, com os nomes sendo anunciados no começo de março e os jogos contra França e Croácia acontecendo no final do mesmo mês. E agora eu quero saber a tua opinião. Quem que você queria ver sendo testado pelo Carlo Ancelotti nessa última chance, né? Antes da Copa de 2026, nessa convocatória aí para a data FIFA de
março. Lembrando que ele já comentou, né, que tem praticamente a sua convocatória completa, né, para a Copa do Mundo feita na cabeça. Faltam apenas alguns nomes para ele realmente fechar todo mundo que ele pretende levar para essa próxima Copa do Mundo. Então quero saber quem que você queria ver sendo testado. Comenta aí. Ontem, Casemiro surpreendeu a muitos ao anunciar a sua saída do Manchester United ao fim da temporada, e assim ele ficará livre no mercado. Lembrando que ele já está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Saber quando as etapas chegam ao fim, saber quando dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. 4 meses para dar tudo de mim por esse escudo e pelo nosso objetivo. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil, foi o que falou o volante em suas redes sociais. Apesar de alguns clubes brasileiros já o colocarem em seu radar, como por exemplo Palmeiras, Casemiro não deve retornar ao Brasil no meio do ano, pois o jornalista André Hernan informou que uma volta ao nosso país está totalmente fora dos planos do atleta, pelo menos neste momento. Ao todo, pelo Manchester, ele jogou 146 partidas, onde marcou 21 gols e deu 13 assistências. Lá, Casemiro ganhou 2 troféus, sendo uma FA Cup e uma Carabao Cup. Meus amigos, eu tenho que falar uma coisa, hein? Casemiro é um dos poucos jogadores que está deixando o Manchester United pela porta da frente nesses últimos anos, pois faz um tempinho já que a gente tá vendo, né, vários atletas deixarem a equipe pela porta dos fundos, e o Casemiro pelo menos está conseguindo aí deixar o time, né, em grande estilo, digamos assim, entre aspas, né, pois ele mesmo decidiu que não vai querer continuar lá, e pelo menos a torcida também não tá querendo enxotar ele pra fora, né, então ele tá saindo pela porta da frente. Além do interesse que vem do Brasil, né, o Casemiro também atrai interesse lá da Arábia e também da MLS, lembrando que o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, é um dos interessados em contratá-lo, porém eu confesso que eu queria muito ver o Casemiro jogando aqui no Campeonato Brasileiro, e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Segundo o André Hernan, neste momento ele não pensa em voltar para o Brasil, mas quem sabe lá pro meio do ano ele não mude de ideia, né? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Se você tá aqui é porque você ama futebol, e eu vou te contar agora aonde é que eu faço as minhas apostas esportivas, que é lá na Blaze, plataforma somente para maiores de 18 anos e aonde você sempre tem que jogar com responsabilidade. Eu tô de olho nessa partida da Premier League, onde o Arsenal vai enfrentar o Leeds United, e todo mundo sabe que os Gunners estão fazendo uma baita temporada lá no topo da tabela. Eu vou colocar aqui, ó, uma duplinha, vou colocar a vitória do Arsenal também para sair mais de 1,5 gols. Pronto, a minha aposta está feita. Quero te lembrar que lá na Blaze tem odds ao vivo o dia inteiro, e também a navegação no site é muito fácil, muito prática. Lá tem vários campeonatos, Brasileirão, tem Bundesliga, Campeonato Italiano, Premier League e vários outros. E também tem outros esportes para você poder fazer as suas apostas, tá bom? Clica no link do primeiro comentário fixado e vai lá conhecer a Blaze para você poder fazer as suas apostas nos seus jogos favoritos. Pela 7ª rodada da Europa League, ontem o Lyon venceu por 1-0 o Young Boys e assim assegurou a sua vaga nas oitavas de final, pois eles estão em primeiro lugar da tabela com 18 pontos. Outro que também garantiu a sua vaga foi o Aston Villa, que venceu o Fenerbahçe por 1-0 e também chegou a 18 pontos na vice-colocação. Porto ficou no empate em 1-1 com o Pilsen. Betis perdeu por 2-0 para o PAOK. Braga venceu Nottingham Forest por 1-0. Roma venceu por 2-0 o Stuttgart, com direito a 2 gols de Nicolo Piscilli. Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase e a tabela da Europa League está desse jeito. Lembrando que, como assim na Liga dos Campeões, do primeiro ao 8º colocado se classifica direto para as oitavas de final. Já do 9º ao 24º vão disputar uma vaga nos playoffs. A renovação de contrato de Vinícius Júnior mais uma vez está travada, e isso é porque ele está pedindo mais dinheiro do que lhe foi oferecido. O jornal The Athletic informou que o staff do jogador
jogador está pedindo aos merengues que rompam seu limite salarial. Se o clube não estiver disposto a fazer isso, ele seria obrigado a buscar um novo clube, e isso é o que teria sido dito pelos empresários de Vini. A publicação fala que o Real oferece um salário anual de 20 milhões de euros livres de impostos nesse novo contrato, porém o brasileiro considera o valor baixo e pede 30 milhões, além de um bônus pela renovação. Enquanto isso, a Arábia segue fortemente interessada no brasileiro e o jornalista Ben Jacobs informou ontem que o Al Ahly oferece cerca de 1 bilhão de euros para serem pagos a Vinícius ao longo de 5 anos, o que lhe renderia 200 milhões de euros de salário por temporada. Embora Vini Júnior tenha afirmado repetidamente que está comprometido com o Real, as negociações entre os dirigentes sauditas e o staff de Vini Júnior já duram mais de um ano, pelo menos é o que completou Ben Jacobs. Meus amigos, então se liga nisso, né? Imagina oferecer 1 bilhão de euros por 5 anos de contrato. É muito, mas muito dinheiro mesmo. Ontem eu falei pra vocês aí que o Dembélé tava pedindo 60 milhões de salário anual lá pro Paris Saint-Germain. Imagina agora então, se a Arábia Saudita tiver interessada nele também, pode pagar esses 200 milhões que o Dembélé aceita de boa, tá? O cara tá de olho numa graninha boa, com certeza. O Vinícius Júnior então tem essa proposta aí, essa oferta, né? E é um valor absurdo, galera. 200 milhões por temporada é uma coisa totalmente fora da realidade, tá? Lembrando que ele ainda não decidiu o que vai fazer ao fim da temporada, e também vale a pena lembrar que se o Real acabar perdendo ele, né, no meio do ano, vai render pelo menos uma boa grana, já que o Vini Júnior não deve custar menos que 100 milhões de euros, mesmo lhe restando pouco tempo de contrato com o Real. E agora fica a pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês acham aí que o Real deveria vender o Vini, pegar uma bela grana, economizar também uma boa grana de salário e aí reinvestir em um outro grande reforço? Ou não, eles têm que manter o brasileiro e oferecer mais grana pra ele pra renovar o contrato? Comenta aí. Um jogador pode estar bastante à janela de transferências na Inglaterra e ele é Cole Palmer, que cogita simplesmente trocar o Chelsea pelo Manchester United. Tanto a Sky Sports quanto o jornal Express informaram que o atleta não está mais feliz em Londres e por isso está avaliando a decisão de deixar o Chelsea ao fim da temporada, onde seu desejo seria assinar contrato com os Diabos Vermelhos e com certeza ele daria uma nova vida ao meio-campo da equipe. A verdade é que o Manchester terá que reforçar o seu meio-campo no meio do ano, pois Casemiro vai embora, Ugarte também tem chances de sair e Bruno Fernandes é mais um nome que cogita também ir embora. No entanto, nesse momento, não há nenhum movimento oficial do Manchester pelo Cole Palmer, ainda mais porque uma negociação desse calibre exige muita cautela por conta do valor e também por se tratar de um jogador do rival. Carlos Baleba do Brighton e Elliot Anderson do Forest são outros dois também no radar do Manchester. Meus amigos, imagina essa transferência bombástica, Cole Palmer podendo trocar o Chelsea pelo Manchester. Muita gente já reagiu sobre isso nas redes sociais, falando que seria uma absoluta loucura o que ele estaria fazendo, ainda mais porque, segundo, né, a Sky Sports e também o Express, seria um desejo dele trocar aí a equipe de Londres pelo time de Manchester, mas vale a pena lembrar mais uma vez que por enquanto não tem nenhum movimento oficial. Porém, se eu fosse lá da cúpula do Manchester, sabendo aí que o Cole Palmer quer essa transferência, eu faria uma proposta tranquilamente, tá bom? Vamos ver o que é que vai rolar, mas eu confesso que seria deveras interessante ver o Cole Palmer vestindo a camisa dos Diabos Vermelhos. O que você acha dessa possível mudança? Comenta aí, tá bom? Seria uma loucura por parte de Cole Palmer? Qual que é a sua opinião? Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.